Segui meu sonho e entrei pro exército. Mas não era como eu imaginava e estou tendo crises de ansiedade direto. Desde moleque eu tinha essa parada na cabeça: quero ser militar. Nem sei direito de onde veio, talvez por causa dos filmes que eu assistia com meu pai, aqueles de guerra, cheio de ação, ou até por sempre curtir uma vibe mais regrada, de disciplina, sabe? Enquanto a galera da minha sala sonhava em ser médico, engenheiro, ou até influenciador, eu ficava imaginando eu mesmo fardado, marchando, sendo chamado pelo sobrenome. Era meio que meu jeito de provar para o mundo que eu tinha valor. Minha família sempre foi muito próxima, tipo grudada mesmo. A gente jantava junto quase todo dia, dava risada, fazia piada de qualquer coisa. Eu e minha mãe a gente conversava de tudo, desde futebol até umas ideias mais sérias da vida. Meu pai era aquele cara mais na dele, mas sempre estava presente, sempre me dava uns conselhos na hora certa. E minha irmãzinha, mano, ela era minha parceira, vivia colada em mim. Então dá pra imaginar o quanto doía só de pensar em ficar longe deles. No ensino médio eu já falava pros professores e pros amigos que meu destino era o exército. O povo ria, alguns acreditavam, outros achavam que eu ia desistir. Mas eu tava decidido. Quando chegou o último ano, a galera já tava naquela correria de vestibular, pré-veste, cursinho, e eu só queria passar logo no processo seletivo militar. Era meu foco total. O último dia de aula foi estranho. Eu e meus amigos ficamos até tarde na frente da escola, batendo papo, rindo, lembrando das besteiras que a gente aprontou. Foi engraçado e triste ao mesmo tempo. Cada um ia seguir um rumo. Tinha um que queria fazer medicina em outra cidade, outro ia para engenharia civil, tinha até gente planejando abrir negócio próprio. E eu sabia que a partir dali nossas vidas iam se desencontrar. A gente jurava que ia continuar se falando, mas, mano, a real é que a vida adulta pega pesado e não dá tempo pra tudo. Minha família fez até uma festinha simples em casa no dia que eu fui chamado para me apresentar. Minha mãe chorava, meu pai tentou disfarçar, mas eu percebi o olho dele marejado. Minha irmã, coitada, só ficava perguntando quando eu ia voltar, e eu, no fundo, tava felizão, mas também morrendo de medo. Era aquele mix de orgulho com frio na barriga, sabe? Tipo quando você entra num jogo grande, mas não tem certeza se tá pronto para aquilo. Na noite anterior à minha partida eu fiquei acordado até tarde, mexendo no celular, respondendo mensagem dos amigos que desejavam sorte. Eu ficava pensando, será que eu vou aguentar? Será que eu vou dar conta de ficar longe de todo mundo? Mas ao mesmo tempo tinha uma voz na minha cabeça falando, você nasceu para isso, moleque, segura firme. E foi assim que eu entrei nessa jornada. Com uma mala nas costas, um sorriso meio sem graça e um coração disparado, deixando para trás a família que eu amava mais que tudo e os amigos que fizeram parte da minha vida inteira. Eu não fazia ideia do quanto isso ia me bagunçar por dentro. Logo no primeiro dia eu já percebi que o bagulho não ia ser nada como eu tinha imaginado. Nos filmes e até nas ideias que eu fazia na cabeça, eu pensava que ia ser tipo um jogo de estratégia, ação, adrenalina. Mas a real é que o que mais tem é grito, ordem, disciplina até o último fio de cabelo. Acordar 5 da manhã era a regra. Não importa se você tinha dormido mal, se estava cansado, se tinha dor de cabeça. Tocava aquele apito infernal e pronto, todo mundo de pé. Aí já era a cama arrumada, uniforme impecável, coturno brilhando. Se tivesse um fio solto, já vinha sargento metendo bronca. No começo até que eu achei meio maneiro, tipo olha só, tô vivendo a parada que sempre quis. Mas depois de uns dias a ficha caiu, não tinha família me chamando para café da manhã, não tinha minha mãe reclamando que eu demorava no banho, não tinha meu pai me desejando boa sorte. Era só eu, um monte de cara que eu nunca tinha visto na vida e uma rotina que parecia não ter fim. E vou te falar, a solidão começou a bater forte. Eu sempre fui muito grudado com minha família, e de repente parecia que tinham arrancado uma parte de mim. Eu tentava disfarçar, sorria nas conversas, fazia piada com os colegas de quarto, mas quando apagava a luz e eu deitava, a saudade vinha pesada. Os treinos físicos eram puxados, mas isso eu até curti. Correr, fazer flexão, barra, eu sempre tive preparo, então não era o problema. O que mais me pesava era a cabeça. O lance de não ter espaço para ser eu mesmo, sabe? Tipo, qualquer vacilo virava motivo de bronca. Se você errasse uma marcha, já tinha alguém gritando no teu ouvido. Se demorasse no banho, já tinha punição. Os caras ao meu redor até eram gente boa, mas cada um tinha sua pegada.
Alguns já eram mais calejados, vinham de famílias militares, já estavam acostumados. Eu, por outro lado, estava aprendendo a viver sem abraço, sem carinho, sem aquele aconchego que sempre fez parte da minha vida. Tinha noite que eu ficava olhando pro teto, lembrando da janta em família, das conversas idiotas com meus amigos depois da aula, das risadas sem motivo. E a sensação era tipo, vazio, sabe? Eu estava realizando meu sonho, mas parecia que algo estava fora do lugar. Depois do primeiro mês, essa sensação começou a crescer. Eu ainda não entendia direito, mas era como se uma nuvem pesada fosse ficando em cima de mim. Eu tentava me distrair, focar nos treinos, mas dentro de mim tinha um incômodo que não passava. Era como se eu tivesse perdido uma parte de quem eu era. E foi aí que eu comecei a sentir as primeiras crises chegando, mesmo sem entender que era isso. As primeiras crises foram meio discretas, pelo menos no começo. Tipo, eu tava deitado na cama depois de um dia puxado e, do nada, sentia o coração acelerar como se eu tivesse correndo uma maratona. Eu ficava sem entender nada. Ué, mas tô parado. Por que tô assim? Na hora eu tentava ignorar. Virava pro lado, puxava o cobertor, falava pra mim mesmo que era só cansaço. Mas no fundo eu sabia que não era só isso. Parecia que tinha um peso enorme no meu peito, um aperto que não me deixava respirar direito. Na segunda ou terceira vez que rolou, já começou a me dar medo. Eu pensava, mano, será que tô doente? Será que meu coração vai falhar? Eu nem queria falar nada pra ninguém porque morria de vergonha. Na tropa, mostrar fraqueza é tipo pedir pra ser zoado. Então eu guardava pra mim. Durante os treinos também rolava. Às vezes eu tava correndo na pista e, mesmo com o corpo aguentando, minha mente parecia gritar, para, você não vai conseguir, vai desmaiar, vai dar ruim. E isso só me deixava mais nervoso. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu sentia as pernas tremerem, o suor escorrer frio. O pior era a saudade. Às vezes, no meio de uma crise, eu fechava o olho e só vinha a imagem da minha mãe rindo, ou do meu pai me dando aquele tapinha no ombro, ou da minha irmã pedindo para eu jogar videogame com ela. Aí eu lembrava que eu não tava com eles, que talvez passasse meses sem ver, e o coração disparava mais ainda. Eu comecei a achar desculpa para ficar sozinho. Dizia que precisava estudar alguma coisa, ou arrumar minhas coisas no alojamento, só para poder sentar quieto e tentar me acalmar. Mas a real é que, quanto mais tempo eu passava sozinho, pior ficava. Minha mente parecia minha maior inimiga. Teve um dia, acho que no terceiro mês, que foi pesado. Eu tava no pátio, a gente tinha acabado um treino de resistência, e do nada eu comecei a sentir falta de ar. Tentei disfarçar, mas minhas mãos tremiam, minhas pernas pareciam bombas. Eu me apoiei num canto e respirei fundo, como se isso fosse resolver. Demorou alguns minutos até passar, mas foi o suficiente para me deixar apavorado. A partir daí, as crises começaram a vir com mais frequência. Não era todo dia, mas quando vinham, era intenso. Eu ficava me perguntando o que estava acontecendo comigo, se eu estava ficando fraco, se eu tinha feito a escolha errada. E, para piorar, eu não falava nada para ninguém. Guardava tudo, como se fosse um segredo sujo. Às vezes eu até pensava em ligar para casa e contar para minha mãe, mas desistia. Eu não queria que eles se preocupassem, não queria passar a impressão de que eu estava fracassando logo no início do meu sonho. Só que, por dentro, eu já estava começando a rachar. Depois do terceiro mês, parece que a coisa desandou de vez. Antes as crises vinham de vez em quando, mas agora era quase todo dia. Às vezes mais de uma vez no mesmo dia. Eu podia estar no refeitório, comendo de boa, quando de repente senti a garganta fechar e o coração disparar como se tivesse um leão correndo atrás de mim. Ou então durante um exercício, eu começava a ficar tonto, ver tudo meio embaçado, e achava que ia desmaiar ali na frente de todo mundo. E quanto mais acontecia, mais medo eu tinha da próxima. Era como se eu vivesse esperando o próximo ataque, tipo um ciclo sem fim. Eu ficava ansioso pensando na crise e isso me deixava mais tenso e pronto, vinha outra crise. Teve um dia que foi sinistro. A gente tinha acordado cedo para um treinamento em campo, daqueles que duram horas. Sol rachando, mochila pesada, caminhada longa. No meio da trilha, começou aquele aperto no peito. Eu tentava disfarçar, mas cada passo parecia impossível. Minha respiração ficou curta, eu tremia todo. Tive que inventar que estava com cãibra na perna para sentar um pouco,
porque não queria que ninguém visse que eu estava quase surtando. O problema é que depois disso eu comecei a viver na defensiva. Qualquer atividade nova já me deixava em pânico. Eu ficava pensando, e se eu tiver outra crise no meio? E se alguém perceber? Vão me achar fraco, incapaz. Vão me tirar daqui. A solidão também só piorava a situação. Eu até trocava ideia com os caras, mas era tudo conversa superficial. Piada, zoeira, comentários do dia a dia. Eu não tinha coragem de abrir o jogo sobre o que estava rolando comigo. Era como se tivesse um muro entre eu e eles. De noite, quando o alojamento apagava as luzes, era o pior. Eu deitava e minha cabeça não parava. Ficava relembrando tudo que eu tinha deixado para trás, os rolês com meus amigos, os domingos em família, até as pequenas coisas tipo ouvir minha mãe cantarolar na cozinha. E isso me fazia sentir ainda mais preso, como se eu tivesse tomado a decisão errada da minha vida. Lembro de uma noite em que a crise foi tão forte que eu realmente achei que ia morrer. Meu coração disparou de um jeito absurdo, minhas mãos formigavam, eu sentia que ia apagar. Levantei da cama devagar, tentando não acordar ninguém, e fui pro banheiro. Me olhei no espelho, suado, pálido, ofegante. E só consegui pensar, o que eu tô fazendo comigo? Será que eu vou aguentar mais um mês nessa vida? Eu não tinha resposta. Só sabia que daquele jeito eu não ia durar muito. E foi nesse estado que eu cheguei até o 8º mês. Cada semana parecia um desafio de sobrevivência. E, sinceramente, se não fosse uma conversa que eu tive depois, acho que eu não tinha continuado. Chegou um ponto em que eu estava no limite. Era como se meu corpo e minha cabeça gritassem o tempo todo. E aí veio uma das piores noites da minha vida. Tinha sido um dia puxado, treino físico de manhã, exercício tático à tarde, e eu já estava moído. Quando a gente voltou pro alojamento, todo mundo só queria banho e cama. Eu também. Mas quando deitei, começou aquele filme de sempre na minha cabeça. Saudade de casa, medo de fracassar, a sensação de que eu não estava dando conta. De repente, meu coração começou a disparar de um jeito absurdo. Eu já tinha passado por isso várias vezes, mas naquela noite foi diferente. Era muito mais forte. Eu sentia como se tivesse engolindo ar e nada entrasse de verdade. Meus dedos ficaram dormentes, a vista embaralhou, parecia que o quarto inteiro estava girando. Eu levantei desesperado, tropeçando, tentando não fazer barulho. Saí correndo pro banheiro e fiquei agarrado na pia, olhando para mim mesmo no espelho. Cara, eu parecia um fantasma, suado, branco, os olhos arregalados. Eu tentava respirar fundo, mas cada inspiração parecia menor que a anterior. Naquele momento, eu juro que pensei, é isso, vou morrer aqui, longe da minha família, sem nem ter dito adeus. Foi horrível. Eu não sei quanto tempo fiquei lá, mas parecia uma eternidade. Aos poucos a crise foi diminuindo. Meu coração foi desacelerando, minha respiração voltou ao normal, mas eu estava acabado. Quando me sentei no chão frio do banheiro, eu chorei. Chorei de medo, de raiva, de frustração. Eu pensava, o que tem de errado comigo? Por que eu não consigo ser forte como todo mundo? Naquela madrugada eu não dormi. Fiquei sentado na cama, olhando pro teto, esperando amanhecer. Foi nesse momento que eu percebi que eu não podia continuar assim. Eu precisava falar com alguém. Mesmo que fosse arriscado, mesmo que me zoassem. Guardar tudo só estava me destruindo por dentro. E foi aí que comecei a pensar num cara do meu pelotão, o Martins. Ele era mais velho que a maioria, tinha uns 23 anos, e sempre foi meio tranquilo, não se deixava levar pelo estresse. Eu já tinha reparado que ele escutava mais do que falava, e isso me dava uma certa confiança. Eu decidi, na primeira chance, eu ia abrir o jogo com ele. No outro dia, eu estava acabado. O corpo parecia que tinha levado uma surra, e a mente, pior ainda. Mas ao mesmo tempo, tinha aquela decisão martelando na minha cabeça, eu precisava falar com alguém. Esperei a hora certa. Depois do almoço, a maioria da galera foi descansar, alguns foram pro campo treinar por conta própria, e eu vi o Martim sentado num canto, mexendo no caderno dele. Era agora ou nunca. Cheguei meio sem jeito, sentei do lado. Ficamos em silêncio por uns minutos, até que eu soltei. Martins, posso te falar uma parada séria? Ele levantou a cabeça, me olhou com aquela calma dele e disse, fala aí, irmão. E aí eu desabei. Contei tudo. Desde as primeiras crises, os medos, as noites sem dormir, até a madrugada anterior, quando eu achei que ia morrer no banheiro.
Eu falei meio atropelado, sem saber se estava me explicando direito, mas ele ficou quieto, só ouvindo. Quando terminei, fiquei esperando a reação dele. Parte de mim tinha certeza que ele ia rir ou dizer que eu precisava criar casca. Mas não. Ele respirou fundo e falou: cara, primeiro, respeito demais por você ter me contado isso. Não é fácil. Segundo, relaxa, você não é o único. Eu já tive crise de ansiedade também. Eu fiquei em choque. Nunca tinha imaginado que alguém como ele, sempre tão firme, já tivesse passado por isso. Ele continuou: aqui dentro é puxado, não só fisicamente, mas na mente. A pressão, a distância da família, a rotina, tudo pesa. Só que tem jeito de lidar, não é o fim do mundo. Aí ele começou a me dar umas dicas que, na hora, pareceram simples, mas depois mudaram muita coisa. Disse que, quando sentia a crise vindo, ele se forçava a focar na respiração, inspirava fundo pelo nariz, segurava alguns segundos, soltava devagar pela boca. Isso ajudava a enganar o corpo e mostrar para a mente que estava tudo sob controle. Falou também sobre meditar. Não precisava ser nada místico, só parar uns minutos por dia, fechar os olhos e prestar atenção no corpo, na respiração, sem se deixar levar pelos pensamentos. Disse que isso fortalecia a cabeça, deixava mais centrado. E outra coisa, não se isolar tanto. Ele percebeu que eu vivia me afastando e disse que isso só alimentava o ciclo, que às vezes a melhor forma de enfrentar é estar no meio da galera, trocar ideia, distrair a mente. No fim, ele colocou a mão no meu ombro e disse: você não é fraco, mano. Muito pelo contrário. Tá aqui dentro, aguentando essa rotina, mesmo com tudo isso acontecendo. Isso é força. Só não tenta enfrentar sozinho, porque ninguém aguenta. Eu não consegui segurar, meus olhos encheram de lágrima. Mas, pela primeira vez em meses, não era só desespero. Era também alívio. Eu não estava sozinho. Naquele dia, algo mudou em mim. Não foi como se, de repente, eu tivesse me curado, mas eu finalmente tinha uma luz no fim do túnel. Depois da conversa com o Martins, eu saí com a cabeça meio zonza, mas de um jeito bom. Era como se eu tivesse recebido uma senha secreta para enfrentar aquilo tudo. Ainda rolava o medo, claro, mas agora eu tinha armas. A primeira vez que tentei usar foi no mesmo dia, no fim da tarde. A gente estava voltando de uma corrida e eu senti aquele aperto no peito, aquele aviso de que a crise estava chegando. Antes eu já ia direto pro pânico, mas dessa vez lembrei do que ele falou. Parei, encostei na parede do alojamento, fechei os olhos e comecei a respirar como ele ensinou. Puxava o ar fundo, segurava, soltava devagar. No começo parecia que não funcionava, mas insisti. Uns minutos depois, a sensação foi baixando. O coração ainda acelerado, mas já não era aquele caos todo. Caraca, funcionou, pensei. Foi a primeira vez que eu senti que podia ter algum controle. Nos dias seguintes, comecei a tentar meditar, do meu jeito. Não tinha muito silêncio lá dentro, mas eu acordava uns 10 minutos mais cedo e sentava na beira da cama, só respirando e tentando não pensar em nada. Nem sempre dava certo, às vezes minha mente virava um carnaval, mas tinha dia que eu saía dali mais leve, mais preparado pro trampo. Outra coisa que mudei foi me forçar a não me isolar. Antes, quando a galera se juntava para jogar conversa fora, eu inventava desculpa e me trancava no quarto. Agora eu comecei a ficar por perto, nem que fosse só ouvindo. E isso, por incrível que pareça, ajudava muito. Rir das piadas idiotas, falar besteira, até reclamar junto da rotina puxada, tudo isso tirava um peso das minhas costas. Claro, não era mágico. Ainda rolavam crises. Teve uma noite, por exemplo, que acordei com a respiração toda travada. Mas dessa vez não fui correndo pro banheiro em pânico. Sentei na cama, fechei os olhos, e fiz o exercício de respiração. Demorou, mas passou. E no dia seguinte, em vez de me sentir derrotado, eu me senti, sei lá, vitorioso. Como se tivesse dado um passo para frente. O Martins sempre perguntava como eu tava, e isso fazia diferença. Só de saber que alguém ali sabia da minha luta, eu já não me sentia invisível. Em menos de um mês eu percebi que já estava lidando muito melhor com as crises. Elas ainda apareciam, mas não tinham mais o mesmo poder. Antes, era como se eu fosse refém delas. Agora, eu começava a acreditar que podia controlar. E junto com isso, veio uma confiança nova. Eu não estava mais só sobrevivendo à rotina militar, eu estava aprendendo a viver dentro dela. Com o tempo, comecei a notar umas coisas que antes passavam batidas.
Tipo, como eu já não tinha tanto medo de dormir antes, toda noite era um terror, porque eu ficava pensando que ia ter outra crise. Agora, mesmo quando rolava, eu já sabia o que fazer. Isso dava uma sensação de controle que eu nunca tinha sentido. Outro ponto foi no físico. A rotina já era pesada, mas eu comecei a usar os treinos como válvula de escape. Quando a ansiedade batia, em vez de me enfiar no quarto sozinho, eu ia correr, fazer flexão, qualquer coisa para cansar o corpo. Isso ajudava a esvaziar a mente. Tinha dia que eu terminava pingando de suor, mas leve por dentro. E o mais doido foi perceber que eu não estava só me ajudando, eu comecei a inspirar uns caras também. Um colega chegou e falou: "Mano, percebi que tu anda mais tranquilo, como é que tu faz?" Eu fiquei meio sem jeito, mas contei um pouco da respiração, da meditação. Nunca pensei que alguém ia olhar para mim como exemplo. Isso me deu ainda mais gás para continuar. Mas não vou mentir, tinha dia que eu desmoronava. Teve um exercício de campo, por exemplo, que a gente ficou 2 dias sem voltar pro alojamento. Foi frio, fome, cansaço, e numa madrugada bateu uma crise braba. Eu quase entrei em desespero, mas lembrei da conversa com o Martins e fiquei repetindo para mim mesmo: "Respira, tá tudo bem, vai passar." E passou. Não fácil, mas passou. Depois disso, percebi que a parada não era sobre nunca mais ter crise. Era sobre saber lidar com elas. Eu tinha colocado na cabeça que o problema era eu, que eu era fraco. Mas agora eu entendia que não. A ansiedade fazia parte da minha vida, só que não mandava mais em mim. E, cara, essa virada foi gigante. Não é que eu virei outra pessoa do nada. Eu ainda era eu, ainda tinha saudade de casa, ainda rolava aquele peso às vezes. Mas, pela primeira vez desde que entrei, eu sentia que estava no caminho certo. E eu podia aguentar. Algumas semanas depois de ter começado a lidar melhor com minhas crises, percebi que algo estava mudando ao meu redor. Alguns colegas, que eu nem imaginava, começaram a se abrir comigo. Tinham caras que antes só zoavam ou ficavam na deles, mas agora vinham e falavam: "Mano, você já teve umas paradas que eu também passo. Como faz pra controlar?" No começo eu fiquei meio sem jeito, porque não sabia se estava pronto para ser o conselheiro deles. Mas aí lembrei do Martins. Ele me deu aquele toque: ouvir já ajuda, e compartilhar técnicas simples também. Então eu comecei a falar o que dava certo para mim: respiração, meditação, não se isolar, e até usar o treino físico como válvula de escape. O que mais me surpreendeu foi ver como eles reagiam. Alguns começaram a tentar também, e depois me contavam como tinham se sentido melhor. Um colega, que nunca falava nada, disse que agora conseguia dormir à noite sem aquela sensação de aperto no peito. Outro comentou que o treino pesado já não parecia mais tão insuportável porque ele aprendeu a focar na respiração. E ali, no meio daquele batalhão, eu percebi algo incrível. Não estava sozinho, mas também não precisava que ninguém enfrentasse sozinho comigo. Cada vez que eu ajudava alguém, parecia que a minha própria ansiedade ficava menor. Era como se estivéssemos todos segurando o barco juntos. Os superiores começaram a notar também. Um sargento chegou e disse: "Tô vendo que você tá mais firme. Não só fisicamente, mas na cabeça também. Isso é maturidade, rapaz. Continua assim." Eu fiquei orgulhoso, mas nem tanto por reconhecimento. O que realmente me deixava feliz era ver os outros caras melhorando, encontrando equilíbrio, conseguindo encarar os dias puxados sem se perder. A sensação de que eu podia ajudar alguém, mesmo sendo só um colega, era absurda. E foi assim que a minha vida dentro do batalhão mudou de verdade. Ainda tinha crise, ainda tinha momentos ruins, mas agora eu sabia que podia encarar e até ajudar outros a encarar também. A ansiedade não tinha desaparecido, mas deixou de ser uma prisão. Virou uma batalha que eu podia enfrentar, e não mais algo que me derrotava. Por mais difícil que fosse, aquele caminho me ensinou que não é vergonha pedir ajuda, nem mostrar vulnerabilidade. É força. E, no final, essa força me trouxe algo que eu nem imaginava: uma pequena, mas real, rede de apoio dentro de um lugar que parecia só disciplina e gritaria. Ali, entre suor, bronca, treino pesado e crises controladas, eu finalmente comecei a me sentir vivo de verdade.